Vamos lá para mais um episódio, parte 2 aí das aventuras vividas na busca do Miss Waldron Red Colobus na Costa do Marfim. Aí algumas imagens de um dos primatas mais vistos lá, né? Na verdade, a gente tem duas espécies nessa imagem. Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre elas, então agora a gente vai direto para a viagem que a gente fez para a vila de Atimanu. Então a gente teve que pegar, né, um barco, alugamos um barco, foi uma equipe, né, do centro suíço, mais algumas pessoas da vila, e a gente inclusive teve que ir com uma pessoa armada, né, porque era uma zona de conflito ali, o rio Tanuel divide Gana com a Costa do Marfim, então a gente teve que ir com uma pessoa da guarda, né, municipal, para que a gente pudesse fazer o uso dessa barca, né, literalmente uma barca. E aí a gente passa, né, por uma série de lugares no caminho. Paramos inclusive num local que servia um licor, uma espécie de licor, um vinho talvez, feito da palmeira, né? E esse licor, ele é muito utilizado pelo pessoal local. É claro que, né, as condições de produção do licor são extremamente duvidosas, mas o pessoal usa muito para fazer esse tipo de viagem. Nós tivemos que dormir nessa vila. Então foi uma viagem, não foi longa, foram em torno de 3 horas. Passamos por várias casinhas, né? Não tinha nenhum vilarejo, né? Até chegar na vila de Atimanu, a gente não passou por nenhum outro vilarejo, só por alguns poucos residentes que estavam aí. E aí, finalmente, depois das 3 horas, nós chegamos e desembarcamos ali para andar um pouquinho a pé, andando talvez uns 500 metros só. Foi bem tranquilo. Chegamos na vila, 2 horas mais ou menos de barco aqui no rio Tanué. Vocês estão vendo aí, ó, bitelão desse rio aí que divide Gana e Costa do Marfim. Estamos aqui com o time e estamos indo lá atrás do Miss Waldron. E aí a gente chegou numa clareira, né? Deixamos as coisas lá no acampamento e fomos andando para aproveitar esse final de dia. Chegamos nessa clareira, um lugar bem interessante. Infelizmente mostra também como ainda eles estão explorando a área de floresta. Tem um desmatamento aí para plantio. E aí eu fiquei todo empolgado, né? Achando que era aquele dia que a gente ia ver o bicho. Chegamos no ponto quente aí para achar o Miss Waldron. É hoje, segura a emoção aí que vai rolar. A mata tá toda lá, ó. Vocês podem ver aqui atrás. Floresta da Tanué. Na verdade é do rio Tanué. Como já era esperado, não encontramos nada, nem nesse dia à tarde, nem nos outros dias. Voltamos para o acampamento. Dormimos lá nas barracas, né? Foi uma noite muito difícil, muito calor, muito quente. Comemos, jantamos, depois tomamos café, voamos no outro dia, não vimos nada e voltamos. Ouçam um pouco aí da conversa da turma durante o jantar. Obviamente não entendi nada, né? Muito difícil o francês, apesar de não ser um dialeto, é um francês um pouco rudimentar. E como eu não falo francês, é somente inglês que eu consegui me comunicar com alguns colegas. Nesse caso só tinha um parceiro que falava relativamente bem inglês. E aí, é óbvio, fiz amizade com a turma lá. Vejam que legal esse depoimento que eu fiz aí. Ok, tô aqui com os meus amigos, meus novos amigos aqui na África, na vila de... Que vila diz? Atimanu. É perto de Noamu. É a última vila antes de Gana. Então a gente está aqui, dormimos aqui hoje, estou com essas pessoas queridas que nos receberam aqui muito bem e eu queria muito agradecer, porque foi um dia muito especial. Apesar da gente não ter encontrado o Miss Waldron, nós estamos muito felizes fazendo novas amizades. Merci beaucoup. Au revoir. É isso aí, vocês viram, né? A dificuldade da língua, meu francês péssimo.
comecei só um pouquinho ali a arranhar algumas palavras, mas vida que segue. E aí eu deixei várias fotos emblemáticas, principalmente essa aí com a turma toda da vila, com um drone na mão do senhorzinho lá. Encontrei com um pescador, fiquei impressionado com a quantidade de anzol na mão dele, um peixe, né, provavelmente um bagre, um tipo de bagre. Retornamos, né, pegando todas as malas, todas as bagagens que a gente tinha e fizemos o caminho de volta pelo Rio Tanoé. Voltamos novamente aí mais umas 3 horas, detectamos várias ameaças, como roubo de madeira, infelizmente. Não é diferente do que a gente tem aqui na nossa região, né, principalmente na Amazônia. E isso é muito grave, porque além da madeira roubada, a gente tinha relato, né, de caçadores que constantemente cruzam a fronteira de Gana para ir para a floresta de Tanoé para capturar primatas. E não só de Gana, mas a gente também tem relatos das comunidades no entorno, no país, né, na própria Costa do Marfim. É claro que isso é uma condição muito ruim, grave, mas eles têm nessa floresta uma espécie de uma comunidade, é um coletivo que tem das vilas que fazem o entorno, se não me engano são entre 12 e 15 vilas que tem ali, que fazem um coletivo que cuida da floresta, que tenta proteger a floresta, que faz toda a parte, né, de contratação de guarda-parque, de abertura de trilhas e que contribui com o Centro Suíço para as pesquisas que estão sendo realizadas. Eles já fizeram a DNA ambiental, já colocaram armadilhas fotográficas nas copas, já tem muitos anos que eles vêm fazendo surveys permanentes, né, para tentar encontrar o Miss Waldron. E desde 2008, vocês viram naquele vídeo original meu, não é encontrada a espécie lá, infelizmente. A gente também tentou, com os voos de drone também não conseguiu. Após esse retorno, a gente ficou de volta no Centro Suíço, no acampamento, né, no escritório que eles têm lá. Terminei mais alguns voos, fiquei lá mais, se eu não me engano, mais 2, 3 dias, e aí foi o momento de despedida da família, o pessoal que me recebeu, aí tem várias fotos interessantes aí, eu já me despedindo do pessoal, fiz a viagem de volta para Abidjan, fui praticamente no mesmo dia direto para o aeroporto, peguei meu voo para o Brasil e infelizmente não trouxe na bagagem o Miss Waldron. E agora vou passar para vocês um pouco das imagens que a gente tem dos primatas, das espécies de primatas que a gente encontrou lá. Esse é o Cercopithecus petaurista, é o bicho mais comum que a gente encontrou lá. É um animal de médio porte e tem uma ampla distribuição ali acima do Equador, Costa do Marfim, Gana, os países vizinhos, vai até Guiné-Bissau. Mas infelizmente ele está quase ameaçado pela IUCN, né? E aqui vocês podem ver bastante imagens, né, do animal, como que ele é interessante. Tem essa mancha branca no nariz. E de fato, de longe, o drone percebia a presença deles. Eles fazem grupos enormes aí, né, de multimachos, multifêmeas, grupos interessantes, familiares. Agora vocês vão ter um detalhezinho deles, é uma espécie bem abundante, foi a que a gente mais encontrou. Muitos grupos, diversos grupos foram detectados. Eu nem sei estimar, mas foi bastante bicho. Mas é um animal bem interessante, vocês veem aí que essas imagens do drone, com muito custo, eu consegui pegar boas imagens. Qualquer das espécies primatas tinha muito medo do drone, então era muito difícil fazer boas tomadas. Um último detalhe interessante dessa espécie é um bicho, uma das espécies mais predadas pelos chimpanzés. A segunda espécie mais abundante foi esse Cercopithecus lowi, um primata interessante, também formava grupos grandes, a gente pegava aí grupos de 20 indivíduos aí, talvez no máximo. Tem uma distribuição bem restrita, já é uma espécie considerada vulnerável de extinção pela IUCN. Isso ocorre basicamente nesses 2 países, Gana e Costa do Marfim. E a floresta de Tanoé, não poderia ser diferente, é uma das áreas mais importantes que mantém uma população saudável dessa espécie. Aí alguns detalhes do cotidiano que a gente conseguiu capturar com as imagens de drone, mostrando os bichos se alimentando. Era o final do período seco, então se vocês perceberem,
Em alguma dessas imagens vocês verão as flores vermelhas, bem comum de uma espécie de planta. Não deu para ver se era um cipó ou se era uma árvore, mas que foi bastante utilizada. E toda árvore que tinha essa florada eu encontrava com drone alguma espécie de primata, alguma ave, aqueles esquilos gigantes que eu nem coloquei aqui, mas são bem interessantes também, muito bacana. E aí nós vamos para a terceira espécie agora. Esse é o Cercocebus lunulatus, um bicho bem interessante, não era tão frequente de ser visto, aliás, eu tive bastante dificuldade de encontrá-lo, até porque ele é considerado ameaçado de extinção e na categoria de em perigo, então é uma categoria já grave. Ele também tem uma distribuição restrita entre Gana e Costa do Marfim, com uma subpopulação, vamos dizer assim, isolada ao norte da Costa do Marfim. A gente teve várias oportunidades de gravá-lo, mas ele era um dos bichos, digamos, mais difíceis de ser encontrado. Agora, além de terem grupos também sociais aí de 10, 15 animais, não eram grupos muito grandes, a gente teve a felicidade de pegar alguns comportamentos interessantes deles. Essa espécie, e provavelmente esse gênero, tem um comportamento bem peculiar. As fêmeas, vocês vão começar a ver aí agora essa cena incrível que eu peguei com o drone. As fêmeas cuidam dos seus filhotes, mas não carregam eles nas suas costas. Elas têm um comportamento muito atípico, vamos dizer assim, para os primatas, porque elas pegam os filhotes com a boca, igual os canídeos e carnívoros de maneira geral, né? Canídeos e felinos fazem com seus filhotes, para carregá-los, né, de um lugar para outro. Nesse caso específico, imaginem vocês, primatas arborícolas vivendo no dossel da floresta, carregando seu filhote pela boca. Então é uma cena incrível e a gente felizmente teve a oportunidade de capturar essa cena raríssima. Inclusive na época o André Coffey, que é o biólogo, pesquisador que trabalha na floresta de Tanoé, disse que era raríssima essa tomada e que provavelmente não tinha nenhuma dela em filme. E agora chegamos nas espécies fantasmas. Cercopithecus holloway, um bicho raríssimo, criticamente em perigo de extinção. Tem uma população estimada aí de 100 a 300 indivíduos e a floresta de Tanoé é, de longe, a melhor área para se ver essa espécie. E graças ao Drone Key, a gente encontrou alguns bons grupos, né, entre 5 e 15 indivíduos provavelmente. Vocês vão ver cenas inéditas dessa viagem, feitas pelo Drone Key 3.0. Bicho difícil, relativamente arisco, conseguimos tomadas boas, mas sempre no finalzinho da tarde ou no início da manhã que a gente conseguia enxergar esses animais e fazer esses registros incríveis. Tivemos inclusive um bom registro de um bando misto dessa espécie com a outra, que é o segundo fantasma, porque o terceiro, né, continuou sendo o Mesoaldrum. E aí vocês vão ver uma foto muito boa que eu peguei com o pessoal do Centro Suíço para mostrar como esse animal é belíssimo. Só para terminar aí, né, algumas cenas dessa espécie incrível, para a gente já passar para o último primata visto pelo Drone Key 3.0 lá na floresta de Tanoé, que vocês vão conhecer agora. Chegou a hora do Colobus velerosus. É a única espécie desse gênero. Foi realmente muito difícil fazer boas imagens da espécie. A gente teve alguns encontros, também tivemos registros acima do que a gente esperava, e isso foi muito positivo. A gente está falando aí de uma população estimada mais ou menos de 1.000 indivíduos na natureza, de indivíduos adultos. Tem uma distribuição um pouco maior do que o primata anterior, está entre Togo, Gana e Costa do Marfim, e portanto a população é um pouco melhor nesses outros países, mas na Costa do Marfim em particular, a floresta de Tanoé é provavelmente a única, ou se não uma das poucas áreas que a gente pode encontrar essa espécie.
E foi muito incrível porque a gente pegou grupos bons, inclusive mães com filhotes, e alguns registros importantes, porque a gente pode, com as imagens de drone, estimar o mínimo dessa população, considerando os grupos que a gente identificou em áreas diferentes. Então foi incrível, e agora a gente termina essa missão surpreendente que a gente teve na Costa do Marfim, não antes de dizer que estaremos, provavelmente ano que vem, realizando uma segunda etapa dessa viagem incrível, porque a gente vai agora sim, melhor preparado, com mais tempo, e nós vamos também em Gana, para encontrar o Miss Waldron de toda forma. O Drone Key não vai falhar nessa missão, e eu agradeço muito a todos que puderam assistir as imagens até aqui. Espero que tenham curtido. Agora sim, valeu aí com as imagens dos macacos, dos primatas incríveis que a gente encontrou. Vamos lá que o Drone Key não vai falhar na próxima vez e nós teremos imagens únicas, inéditas, porque não existe nenhuma imagem de vídeo do Miss Waldron. Será o Drone Key. Contem com essa oportunidade. Ano que vem, se Deus quiser, teremos vídeos incríveis aqui no canal.